Uma delas é projetos voltados para incluir nas disciplinas que participam do projeto alguma instância de discussão epistemológica e metodológica. Por exemplo, um grupo de professores da Zoologia 4, Estatística, Botânica 5, Fisiologia Vegetal e, sei lá, Genética se unem, fazem um projeto e nesse projeto eles propõem que essas disciplinas vão, pelo menos em uma aula, no próximo semestre, incluir algum tipo de discussão epistemológica ou explorando a história da ciência para cada um desses temas ou explorando alguma questão filosófica relacionada à composição de conhecimento ou explorando alguma questão metodológica relacionada à composição de conhecimento e iriam implementar isso na disciplina. Implementar e ver o que acontece do ponto de vista de resultado com os alunos. Ao final disso, a gente teria então 5 disciplinas, com cada uma delas associadas com um tópico diferente e com uma proposta diferente, mais coordenada de como integrar, como incluir um desses aspectos numa disciplina particular. E isso poderia gerar uma publicação com 5 capítulos, cada um deles com uma experiência didática distinta, relacionada com a inclusão de um aspecto epistemológico, histórico ou metodológico dentro dessas diferentes disciplinas. Então, por que a gente acha que isso poderia ter uma adesão possível pelos professores? Porque demanda um investimento pequeno, é uma aula, no mínimo, que vai ser alterada, uma aula, 2 aulas dentro do programa da disciplina, gera um produto final, que é um produto que é vantajoso para o professor do ponto de vista de produção acadêmica e que tem interesse para a população em geral, porque existem poucos produtos em português relacionados com experiências de ensino em biologia, e isso levaria progressivamente à integração maior entre as disciplinas e à inclusão desses tópicos dentro delas. Então o professor que participou no semestre mudando uma aula poderia se animar com um assunto e em outro semestre participar de outro projeto em outra aula e eventualmente com o seu próprio investimento para incluir essas questões dentro das suas disciplinas, ele próprio poderia se capacitar para pensar a ciência de um modo mais amadurecido também, e isso passar a fazer parte do seu discurso junto aos alunos. Então, um dos tópicos, então, o projeto tem como ideia geral essa, de ter projetos integrados para ensino, e os temas, então, são, o primeiro tema, epistemologia e metodologia, o segundo tema, integração conceitual. Então, um dos problemas que se detecta na literatura de biologia e no cotidiano do ensino de biologia é que os alunos veem o mesmo conceito em disciplinas diferentes, mas sequer percebem que são os mesmos conceitos, né? Então, ele fala sobre população e genética, fala sobre população e ecologia, fala sobre população e sistemática, mas parece que são 3 conceitos distintos que não se integram. Então, a ideia é que o segundo eixo temático dos projetos fosse de integração conceitual e que professores de disciplinas diferentes se reunissem, pensassem em um conceito, em alguns conceitos que pudessem ser abordados de modo integrado e planejassem o modo que isso poderia acontecer nas disciplinas dali para frente. O terceiro eixo era o eixo de integração das aulas práticas. É uma das coisas que a gente detectou, inclusive a própria professora Anja e a própria professora Hermínia, que já foram ou são coordenadoras de colegiado, e a gente sabe pelo ensino do departamento que parte da carga horária didática associada com aulas práticas no Instituto não gera aulas práticas, embora conste lá no programa, na ementa, que a carga horária prática é de 2 vezes a carga horária teórica. Quando o aluno vai para a prática, tem aula teórica. Isso é equivocado e um dos modos de tentar reverter isso seria ter projetos integrando disciplinas diferentes para fazer com que as aulas práticas tivessem algum tipo de integração metodológica, conceitual, programática, e aí os projetos poderiam estar relacionados com isso também. E tinha um 4º eixo que era projetos para que os alunos pudessem desenvolver atividades extradisciplinares, porque no currículo atual existe um certo número de horas de carga horária que pode ser cumprido com atividade extradisciplinar. E aí então você poderia ter projetos para acolher alunos para desenvolver atividades integradas, interdisciplinares de biologia associadas com isso. Então essa é uma das ações que está sendo desenvolvida, quer dizer, não uma das ações, não, uma proposta de um plano de ação a ser desenvolvido pelo Instituto, que foi apresentado ao diretor, depois foi apresentado à comunidade, e agora depende da implementação pelo colegiado para que ele passe a ser executado. Tem uma outra atividade que eu sei que está acontecendo e que não está relacionada diretamente com a graduação, mas que pode e terá, e já está tendo reflexo na graduação, que tem a ver com as discussões sobre ensino que o programa de pós-graduação em ecologia daqui do Instituto, Ecologia e Monitoramento, tem desenvolvido. Então, o programa
ele inclui um número menor de professores do que o do Instituto, e professores com uma afinidade temática maior, isso faz com que seja mais fácil o diálogo entre eles. Então, talvez por isso, esse núcleo de professores que está envolvido no programa de pós-graduação tem sistematicamente pensado, já desde quando ele foi criado, há 9 anos atrás, modos de fazer com que o curso seja mais efetivo na formação científica dos mestrandos e dos doutorandos. E essa discussão sistemática, essa reflexão constante sobre melhoria do ensino na pós-graduação, faz com que esses próprios professores, também são professores da graduação, transfiram para a sua prática de graduação o resultado do pensamento que tem sido desenvolvido na pós-graduação. Então, um exemplo, que eu acho que é um exemplo bem claro disso, é que a pós-graduação foi desenvolvendo uma concepção sobre o ensino e chegou à conclusão que talvez esteja na hora de a gente começar a parar de pensar em dar aulas essencialmente expositivas ou de discussão de texto, mas aulas nas quais o professor é o centro das atenções, e começar a usar metodologias de ensino que são mais baseadas na resolução de problemas, que é um tipo de estratégia que é amplamente utilizada em vários locais do mundo, inclusive no Brasil, e para várias áreas, inclusive ciências biológicas. No Brasil não tem conhecimento dessa experiência para ciências biológicas, mas, por exemplo, no Canadá é muito bem desenvolvido, e na Europa é bastante bem desenvolvido. Aqui no Brasil tem muito disso para medicina, por exemplo, para engenharia, tem alguns cursos que são todos baseados em resolução de problemas. Então a gente planejou que a criação do mestrado profissional, como é dedicado a um público que já está trabalhando e que tem aqui no seu cotidiano resolver problemas e sabe quais são os problemas que têm que ser resolvidos, só não tem a metodologia para resolver ou as ferramentas conceituais para resolver os problemas, que esse mestrado profissional fosse inteiro baseado em disciplinas que se centrassem muito mais na atividade dos alunos do que na presença do professor. Então o professor, nesse tipo de metodologia, ele tem uma atuação muito mais no planejamento dos problemas que são apresentados para a atividade didática e, eventualmente, na correção de curso das discussões para que elas não se afastem muito do objetivo central do trabalho. Então, o fato da gente ter discutido muito sobre isso na pós-graduação, trazido pessoas de fora que implementaram cursos, que são coordenadores de cursos, são dados com essa forma para cá, para discutir conosco sobre essa metodologia, fez com que esses professores já começassem a pensar na alteração de como eles dão os seus cursos na graduação. Em algumas instâncias, os cursos na graduação começaram já a modificar e ter, pelo menos parte das aulas, voltadas para esse tipo de metodologia, em que os alunos trabalham muito mais do que o professor, e o professor é quem planeja a atividade, mas os alunos desenvolvem atividades que lhes permitem formar não só ter uma formação teórica, metodológica sólida, mas também desenvolver outros tipos de habilidades que não são desenvolvidas em absoluto em aulas teóricas. As habilidades de busca de informação, de discussão entre pares, de resolver problemas de discordância quando você discute com um grupo que tem opiniões divergentes, de conseguir coordenar atuações de grupos, de conseguir secretariar atuações de grupos. Então, todas essas habilidades que não são desenvolvidas nos cursos de graduação nem de pós, mas que são necessárias para a atuação profissional, elas passam a ser também desenvolvidas aqui. Então, acho que essas ações, parte delas já estão sendo desenvolvidas, outras são propostas, mas acho que são algumas das que estão sendo veiculadas para tentar melhorar a qualidade